Olá, agora nós iniciamos o módulo 2 do nosso curso para encarregados de dados, junto à ACATS. Nesse nosso módulo 2, nós iremos trabalhar as principais diretrizes de governança cooperativa e de governança corporativa para a proteção de dados. Então vamos aos nossos slides. Neste segundo módulo, nós iremos trabalhar, primeiro, as sanções previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são essas sanções, como que elas podem impactar o supermercado. Segundo, quais são os pilares da governança corporativa de dados junto aos supermercados. É muito importante que a gente conheça esses pilares da governança de dados, porque esses pilares são promovidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e porque os encarregados de dados são uma peça muito importante nessa governança, ok? E, por último, nós vamos trabalhar as boas práticas de governança que são estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, dentro das quais o papel do encarregado de dados é central, é muito importante. Então, esses são os 3 elementos de governança e proteção de dados que nós iremos trabalhar neste segundo módulo. Muito bem. Então, vamos iniciar pelas sanções previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Vejam vocês que as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados e a adequação dos supermercados à Lei Geral de Proteção de Dados são fiscalizadas tanto pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quanto pelo PROCON, quanto pelo Ministério Público. Então, essas 3 organizações montam um sistema de fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados. Na hipótese de você encontrar uma circunstância de falha ou de desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados, poderão ser aplicadas sanções, ok? E essas sanções se encontram no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nessas hipóteses, quais são as sanções previstas lá no artigo 52, né? Então, vejam, senhores, a primeira sanção, talvez a mais grave das sanções, é a multa por vazamento, ok? Cada vez que houver um vazamento, vai haver uma aplicação dessa multa, que pode chegar a até, então ela não precisa ser sempre neste montante, ela pode chegar a até 2% do faturamento da pessoa jurídica. Ora, entendendo esse faturamento como sendo tudo aquilo que a empresa recebe, toda a sua receita durante um ano, né? Então, todo o faturamento, né? Portanto, de caráter anual da pessoa jurídica de direito privado, ou seja, do supermercado, ok? O grupo ou do conglomerado, né? Pode, se for um grupo, uma rede, vai ser da rede inteira. Se for um conglomerado, vai ser o conglomerado inteiro. Então, vejam vocês, dentro do Brasil, claro que essa lei se aplica dentro do Brasil, mas vejam vocês como isso é muito significativo. 2% do faturamento é muito significativo, é um valor muito alto. Quanto maior o supermercado, maior vai ser essa multa. Então, é algo realmente significativo. Depois, pode ser aplicada também uma multa coercitiva. O objetivo dessa multa coercitiva é fazer com que sejam cumpridas as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sendo que essa multa vai ser uma multa diária, ou seja, aplico multa, por exemplo, de R$1.000 por dia até que o supermercado corrija ou coloque, informe quem é o seu encarregado de dados no seu site, né? Até que o supermercado tome medidas, crie uma política de segurança da informação, né? Entenderam? Então, para fazer com que haja adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, pode haver multa também. Neste caso, é uma multa diária, né? E o limite dessa multa diária é exatamente os 2% do faturamento anual. Ela nunca vai poder chegar mais do que isso, mas claro que ela vai ser, via de regra, inferior, porque senão uma multa diária dessas você quebra qualquer organização, é um valor muito alto. Depois, 4, pode ser publicizado, né? Qual que é o objetivo aqui? É atingir a reputação do supermercado, né? O Ministério Público, o PROCON ou a ANPD, eles podem dar publicidade a essa infração, né? Depois dela ser devidamente apurada, depois de ela ser confirmada a sua ocorrência, ela pode receber publicidade, ok? Então, essa é uma das formas de sanção para atingir a reputação e fazer com que a organização se preocupe em mudar a sua conduta.
E, por último, também é uma sanção prevista pela Lei Geral de Proteção de Dados, a proibição parcial ou total do exercício de atividade relacionada com o tratamento de dados. Ou seja, olha, você não pode mais ter dado de ninguém, você não pode mais ter banco de dados de ninguém, porque você não está sabendo manter esses seus bancos de dados. Você está proibido de fazer isso. Tá? Então, pode haver essa proibição também. Vejam que todas as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados aqui comentadas são sanções administrativas, ou seja, não são impostas em juízo. Se o titular dos dados ou alguma outra dessas organizações propuser medidas em juízo contra o supermercado, também vai poder obter indenizações por danos materiais, indenizações por danos morais, né? Então pode haver outras sanções de caráter civil obtidas pela via judicial, ok? Mas aqui as sanções são as sanções administrativas previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Continuando a primeira parte do nosso segundo módulo, ainda falando sobre as sanções aplicáveis por conta da LGPD, é muito importante que fique claro que essas sanções administrativas aplicadas ou aplicáveis por conta da Lei Geral de Proteção de Dados serão aplicadas de acordo com alguns critérios que a própria lei estabelece, ou seja, quando é que a sanção deve ser a mais grave, quando ela não deve ser, quando é que ela deve ser acumulada, somada com outra sanção, quando ela não deve ser. Então, os critérios são esses aqui, ó. Primeiro, né, em cada caso concreto, o infrator, o supermercado, né, eventualmente controlador de dados infrator, ele está cooperando, ele informou do incidente, ele tem um encarregado, ele está nos auxiliando na medida do possível com a NPD e os demais órgãos para poder diminuir ao máximo possível as consequências negativas de um vazamento de dados, né? Então, até que ponto ele está cooperando? Então, é muito importante a cooperação do infrator. Depois, segundo, houve a adoção repetida, reiterada e comprovada documentalmente, né, de mecanismos e procedimentos internos para minimizar os danos, né? Ou seja, eu tenho um encarregado de dados, eu tenho um mapa de dados, a gente vai falar daqui a pouco do mapa de dados, né, dos fluxos todos de dados dentro da organização, eu tenho uma política de segurança da informação, eu tenho treinamentos, eu tenho vários treinamentos para deixar as pessoas atentas de como que elas devem proceder, né? Eu faço a gestão dos riscos, eu analiso os riscos de vazamento de dados e tenho isso nos meus documentos e fico analisando para ver quais são as prioridades que eu tenho que enfrentar quanto a isso, né? Então, existem mecanismos e procedimentos internos? Esse é muito importante, tá? Porque se existe, a sanção deve ser a mínima possível. Depois, adoção de políticas de boas práticas e de governança, ora bola, né? Ou seja, eu tenho essas políticas internas, eu tenho um órgão responsável por analisar essas questões, né? Ou pessoas responsáveis para quem o próprio encarregado de dados possa levar informações também e que possam, né? Que muitas vezes a própria diretoria, né? Muitas vezes os próprios membros gestores da organização, eles estão comprometidos, né, com a proteção dos dados de verdade. De que forma que eu posso demonstrar esse comprometimento, tá? Então, tudo isso é muito importante. E, por último, eles têm adotado medidas corretivas, ou seja, quando você percebe que houve algum problema, houve comunicação no incidente, houve adoção de rotinas mais atentas para evitar que isso aconteça de novo, né? Medidas corretivas. Então, isso é central. E esses são os principais critérios que a Lei Geral de Proteção de Dados vai ter na hora de a ANPD, o PROCON, o Ministério Público preconizarem a imposição de uma sanção contra o supermercado. Olá, agora nós iremos tratar da segunda parte do segundo módulo do nosso curso para encarregados de dados. Nessa segunda parte, nós iremos falar sobre governança corporativa e governança para a política de proteção de dados pessoais dentro dos supermercados. Então, vamos aos slides. Vamos lá, mas então, o que é governança corporativa? Por que ela é tão importante para nós em relação a esse tema? A governança corporativa é um conjunto de iniciativas que fazem com que o interesse da organização esteja acima dos interesses dos seus indivíduos. Então, quando nós falamos em governança,
O que nós buscamos é fazer com que essa organização possa ser vista por todos de maneira clara, possa ser confiável, possa se manter ao longo dos anos funcionando bem e, consequentemente, promover o bem comum. Então, o que você quer sempre é fazer com que a própria organização seja a prioridade e não os interesses das pessoas que a compõem, ok? Então, no caso específico da proteção de dados, nós temos o que nós chamamos de governança de dados. Ou seja, nós criamos órgãos colegiados, muitas vezes, especialmente o chamado Comitê de Dados, que não é um órgão obrigatório pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas que pode ser criado. Mas, acima de tudo, nós criamos umas rotinas previstas na política de segurança da informação, fazemos treinamento com relação a isso, designamos o encarregado de dados e ficamos atentos ao fluxo dos dados dentro da organização. Nós criamos um documento obrigatório chamado Mapa de Dados. Então, o conjunto dessas políticas, desses esforços todos, é denominado de governança de dados. É uma governança corporativa adequada à proteção dos dados pessoais em cada supermercado ou rede de supermercados. Ok? Muito bem. Então, quais são os pilares da governança corporativa? Ok? Quais são os pilares da governança corporativa? O primeiro pilar é a busca por transparência. É muito importante que as pessoas saibam, no caso dos dados, quais são os dados que a gente obtém, né, pessoais. São os dados dos nossos colaboradores? São dados de prestadores de serviço? São os dados dos nossos clientes, né, dos nossos consumidores? Quais são os dados? Para que a gente usa esses dados? Por quanto tempo eles ficam com a gente? Né? De que forma que a gente guarda esses dados? Eles ficam no nosso banco de dados? Eles ficam numa nuvem? Onde ficam esses dados? Então, todas essas informações estão à disposição de maneira transparente por meio do encarregado de dados, à disposição do titular de dados. Então, vejam que a transparência é um ponto muito importante. Depois, sustentabilidade. Ora, se eu não cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou sofrer uma série de sanções, tanto administrativas quanto judiciais. Então, por meio da governança, o que se busca é cumprir regras para que as organizações possam sempre se manter no mercado, para que os supermercados possam sempre continuar sem sofrer todo tipo de sanção o tempo inteiro. Então, busca-se sustentabilidade por meio desses esforços todos de cumprimentos de normas, ok? Tanto normas internas quanto das normas legais da Lei Geral de Proteção de Dados. E, por último, o que também se busca muito é controlabilidade, ou, em inglês, accountability. Né? O que é controlabilidade ou accountability? É o conjunto de 3 coisas que a gente precisa sempre ter na gestão de qualquer empresa. A primeira delas é que os gestores, os administradores dessa empresa, tenham informações suficientes para tomar suas decisões. Né? Então, é muito importante que as pessoas falem o que está acontecendo, comuniquem o encarregado de dados, o encarregado de dados comunique a diretoria, comunique as demais pessoas superiores a ele na organização, exatamente para que haja informações. Né? Segundo ponto importante é que sempre que eu tomar uma decisão a esse respeito, sempre que eu tomar uma decisão a respeito de qualquer questão importante, proteção de dados ou não, mas proteção de dados principalmente no nosso caso, eu preciso saber o motivo, eu preciso dizer por que eu estou tomando essa decisão. Precisa haver uma fundamentação, precisa haver uma motivação. Né? As pessoas precisam saber qual é o motivo pelo qual as informações, pelo qual as decisões foram tomadas. Né? E por último, a pessoa que toma essas decisões, ou mesmo a pessoa que é encarregada de dados, né? Ou mesmo as pessoas que trabalham como um todo dentro da organização, elas não podem ter conflito de interesse com a organização. Ou seja, eu preciso estar sempre focado no que é melhor para a organização. Se eu compro um determinado produto para vender no supermercado, eu tenho que estar preocupado com o bem do supermercado. Né? Eu não posso estar preocupado em eu ganhar um pouco mais ou ter uma vantagem qualquer. Né? É muito importante que não haja conflito de interesses nas decisões tomadas dentro desse supermercado. Tá? Então, em todas essas situações, para quem vão os dados? Quem que está interessado em obter dados se, por exemplo, você de alguma forma vazar dados? Isso é no interesse do supermercado ou no interesse de um terceiro? Né? Então vejam que quando você previne o conflito de interesse, você tem também a prevenir eventual situação
de vazamento de dados, porque nem sempre o vazamento de dados é feito no interesse do próprio supermercado, muitas vezes ele é feito no interesse de terceiros, né? Então é importante prevenir também o conflito de interesse. Não deve haver conflito de interesses, ok? Então esses são os pilares da governança corporativa. No que diz respeito, no entanto, à Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos algumas boas práticas de governança, ok? E essas boas práticas de governança são exatamente aquilo que nós temos a partir do artigo 50 da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai ser o nosso tema da nossa última parte agora, da terceira parte do nosso segundo módulo sobre governança aqui no nosso curso. Muito bem, agora nós vamos falar sobre as boas práticas todas de governança que existem focadas especificamente na proteção de dados e previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, vamos aos slides. Então, vejam vocês. O artigo 50 da Lei Geral de Proteção de Dados estabelece algumas práticas de governança específicas. E essas práticas específicas devem ser tomadas dentro dos supermercados, ok? Elas devem sempre ser incentivadas pela diretoria, né, e pelos gestores, e devem ser praticadas por todos os colaboradores com o incentivo e também a fiscalização do encarregado de dados. Tá? Então, primeiro, é necessário demonstrar o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento de uma maneira abrangente das normas e das boas práticas relativas à proteção de dados. Ou seja, tem que haver documentalmente um esforço, seja para gerir, para fazer toda a parte de identificação dos riscos de dados, seja para criar política de segurança da informação, seja para nomear o encarregado de dados, seja para fazer treinamento com todo mundo, seja para fazer de novo a medição dos riscos e fazer com que esse processo não termine nunca. Sempre ficar atento a isso, poder comprovar documentalmente, comprovar os documentos que provam esse esforço. Ok? Então, esse é o primeiro item. O segundo item que o artigo 50 da Lei Geral prevê é que seja aplicável a todo um conjunto de dados pessoais, né, esses esforços todos, que estejam sob o seu controle, independentemente da maneira como esses dados foram recebidos, da maneira como eles foram coletados, né? Então, não interessa se você recebeu os dados do próprio consumidor com consentimento ali e recebeu outros dados, por exemplo, através de um banco de dados que muito tempo atrás você já tinha, né, e você pagou algum valor para obter um banco de dados. Ora, seja qual for a origem desses dados, você tem que tratá-los todos segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Não pode discriminar a origem dos dados. Tá? Depois, é muito importante que essas boas práticas sejam adaptadas ao tamanho da operação, né? E a sensibilidade também dos dados. Lembra, né? Se o dado é sensível, as práticas têm que ser mais rígidas, mais atentas. Se o dado não é sensível, elas têm que existir da mesma maneira, mas não precisam ser assim tão atentas, tão rígidas. Depois, é muito importante estabelecer políticas, como nós dissemos, políticas internas de segurança da informação, que sejam adequadas, ok? Como é que eu vou saber se isso é adequado? Se as minhas políticas e as minhas medidas são adequadas? Bom, eu faço medição dos riscos, né? Para fazer medição dos riscos, na maioria das vezes, você contrata uma consultoria que faz análise dos riscos de segurança da informação, monta uma matriz inicial de riscos, e aí a política de segurança da informação vem para atacar exatamente esses riscos, ok? Então, ela vem para atacar esses riscos e o encarregado de dados é quem vai estar auxiliando esse trabalho todo, comunicando com os colaboradores, né? Para fazer com que essas normas internas sejam respeitadas. Depois, é importante ainda ter o objetivo de estabelecer uma relação de confiança com o titular, né? Por meio dessa transparência, dessas comunicações, do e-mail que ele pode mandar e vai receber uma resposta logo, né? Uma resposta ágil, atenta, clara, né? Então, essas questões também são muito importantes para você ter uma boa prática de governança. Também é muito importante que essa governança esteja integrada com a sua estrutura
de governança como um todo. Algumas redes de supermercado, por exemplo, já possuem programas de compliance há muitos anos, outras já possuem controladores há muitos anos. Então, inserir esse trabalho em meio aos demais esforços de compliance é importante, né? Inserir isso junto aos demais esforços de compliance para quem já tem esses esforços é muito importante, e para quem não tem, se possível, também se esforçar para respeitar as normas e criar políticas de conformidade dentro dos supermercados também é importante, vai ser importante para a consideração nos critérios em qualquer caso de análise por conta das autoridades. Depois, é muito importante que você tenha um plano desde já. Imagina, aconteceu um vazamento, o que eu faço? Eu tenho que ter um incidente, eu preciso comunicar um incidente para as autoridades, eu preciso tomar uma série de medidas de segurança. Só que eu não posso ter que fazer isso só na hora que aconteceu um problema. Eu tenho que pelo menos ter um plano de como eu vou agir caso aconteça um problema. Então nós chamamos isso de resposta ou plano de resposta aos incidentes, tá? Eu preciso pelo menos ter um plano desse desde já. Como que eu vou agir, de que forma que eu vou agir caso isso aconteça, né? Eu vou comunicar a autoridade, eu vou comunicar os titulares, eu vou checar de onde é que isso pode ter ocorrido, quais são as informações que eu vou buscar junto aos meus colaboradores para eventualmente eu descobrir o que aconteceu. Então, uma série de medidas que você tem que ter um plano desde já estabelecido. E por último, eu estaria atualizado constantemente. É muito importante o supermercado estar atualizado constantemente, com base nas informações obtidas a partir de um monitoramento contínuo dos riscos. Ou seja, estou vendo que tem uma matriz de risco que eu fiz, eu estou vendo que tem risco de vazamento, seja por meio de e-mail, seja por meio de periféricos, como eu falei para vocês, pendrive, que é uma coisa perigosa, né? Seja por N circunstâncias que podem acontecer para vazar dados. E aí eu estou tomando todas as medidas para impedir que isso aconteça. E estou treinando o meu pessoal do administrativo, estou treinando o meu pessoal do transporte, estou treinando o meu pessoal da logística, estou treinando o meu pessoal que opera os caixas dentro das lojas. Eu estou treinando todo mundo para que essas pessoas possam me ajudar a combater esse risco, para diminuir o risco, né? E aí eu estou sempre monitorando esse trabalho, tá? Então, o monitoramento disso tudo é muito importante e essas são as boas práticas da governança constantes da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Muito bem. Então, nós terminamos aqui a nossa terceira parte desse módulo 2 e agora vamos para a nossa quarta parte do módulo 2. Muito bem, agora nós vamos para a quarta parte do módulo 2 do nosso curso para encarregado de dados. Essa quarta parte vai versar sobre o que nós chamamos de compliance de dados. Como que é feito o compliance dentro das organizações, né? Para deixar bem claro esses procedimentos e o papel do encarregado de dados dentro desses esforços de dados de proteção e adequação à proteção de dados dentro de cada supermercado ou rede de supermercados. Vamos aos slides. Muito bem. Então, como nós vínhamos falando antes, a primeira etapa é fazer uma análise de quais são os principais riscos de vazamento de dados dentro da organização, né? Então, existem pessoas que têm acesso remoto. Como que é o acesso remoto? Existem pessoas que abrem e-mail, as pessoas estão treinadas para que tipo de e-mail abrir, que tipo de e-mail não abrir, né? Então, vários riscos vão ser analisados e esses riscos, essa análise de riscos é a primeira coisa que nós temos que fazer. Porque aí, a partir da análise de riscos, nós entramos na segunda fase, que é a elaboração de políticas internas, de normas internas para combater esses riscos lá da fase 1, ok? Então, na segunda fase, a gente elabora esses riscos. Também na segunda fase, nós elaboramos um mapa de dados, nós elaboramos um fluxo de como é que os dados vão percorrer dentro da organização, né? Então, o titular dos dados nos preenche formulários, os formulários são digitalizados em determinado órgão X, Y, Z, depois eles vão para um banco de dados, ou eles vão para uma nuvem, ficam lá na nuvem por X tempo e são utilizados para essas funções aqui, por exemplo. Então, esse é um mapa de dados, né? Nós temos, além dos dados no mapa de dados, tem essa informação também, né? Além desses dados do cliente, nós temos os dados de prestadores de serviço, fornecedores,
cada um tem um fluxo seu no mapa de dados, né? Prestadores de serviço, fornecedores, cada um com o seu fluxo. Colaboradores, pessoas que tenham feito prova seletiva para ser colaborador, mas que entregaram o currículo, mas que não são colaboradores, né? Então, todos esses têm um fluxo de onde estão esses dados, para que a gente possa apresentar para a autoridade e para que o próprio encarregado de dados possa saber onde é que estão esses dados para poder responder para o titular dos dados. Ok? Então, e ainda nessa fase, você indica o encarregado de dados. Você prepara o encarregado, ele vai estudando um pouquinho a Lei Geral de Proteção de Dados, ele vai conhecendo a operação, né? E aí ele passa a poder atuar com essa função dentro da organização, tá? Então, o encarregado de dados não precisa ser uma pessoa que faça exclusivamente somente essa função, não precisa ser, mas dependendo do tamanho da organização, vai ser necessário pelo volume de trabalho que ele pode vir a ter, né? Depende muito do tamanho da organização, do tamanho do supermercado. Feito isso, a próxima fase, próximo esforço de compliance de dados são os treinamentos. É muito importante treinar todos os setores da organização, desde o administrativo até a diretoria, até os colaboradores das diversas áreas, né? E muitas vezes possibilitar esse treinamento, inclusive que os fornecedores e prestadores de serviço também participem, exatamente para que todos estejam imbuídos do mesmo esforço de não provocar vazamento de dados, tá? Então é muito importante os treinamentos podem ser à distância, podem ser presenciais, podem ser de várias formas diferentes. O importante é que eles sejam feitos e sejam comprovados, que se algum dia você for fiscalizado, você tem como comprovar que fez o treinamento. E, por último, é muito importante fazer a medição, ou seja, eu pego a análise de riscos e faço de novo. Ou seja, o que foi que eu consegui melhorar? O que foi que eu consegui aperfeiçoar? É por isso que a gente chama essa fase de medição e aperfeiçoamento. O que foi que eu consegui melhorar? O que foi que eu consegui aperfeiçoar por meio de todo o meu compliance de dados, né? Então, você faz a medição e o aperfeiçoamento, e isso aqui se torna um processo. Deixa de ser um projeto, passa a ver um processo. Ou seja, sempre vai estar acontecendo. É cíclico, o tempo inteiro acontecendo, porque você vai dentro de um processo, uma trilha de maturidade, cada vez aperfeiçoando mais esses controles para evitar o vazamento de dados. Ok, pessoal? Então, isso aqui é central no compliance de dados. E essa é a última parte, né? É a quarta parte do nosso segundo módulo do nosso curso para encarregados de dados.